Bom dia, aluno. Daremos continuidade às nossas aulas de ciência. O assunto de hoje é sexo e sexualidade. A reprodução humana envolve o sexo e a sexualidade, dois termos comumente utilizados como sinônimos. No entanto, eles têm significados diferentes. O sexo se refere ao ato sexual entre duas pessoas, proporcionando prazer sexual para ambos. A sexualidade, por sua vez, está ligada ao sexo, à afetividade, ao prazer, ao carinho, aos sentimentos de amor e de respeito, além de gestos, toques e intimidade entre duas pessoas. Todos esses fatores são diretamente influenciados pela cultura e educação que os indivíduos recebem. Reprodução humana. A reprodução é um processo que permite a formação de um novo indivíduo. Essa formação envolve diferentes processos que vamos estudar. Fecundação. Os seres humanos se reproduzem sexuadamente, ou seja, por meio da união de gametas. Essa união é chamada fecundação. Na ejaculação, durante o ato sexual, milhões de espermatozoides são depositados pelo pênis na vagina e se locomove até as tubas uterinas. Se houver um ovócito maduro nas tubas uterinas, os espermatozoides se deslocam em direção a essa célula para tentar penetrar nela. Como você vê aí pela seta indicando o espermatozoide tentando penetrar em um ovócito. A união do ovócito com o espermatozoide resulta na formação do zigoto, uma célula com 46 cromossomos. Essa célula vai se desenvolver e originar um novo ser humano, como está sendo representado aí, né? O espermatozoide próximo ao ovócito. Gestação. Após a fecundação, a célula ovo formada começa a se multiplicar rapidamente enquanto se desloca da tuba uterina até o útero, iniciando a próxima etapa, a gestação. Essa divisão ocorre por meio de sucessivas mitoses. A mitose é um tipo de divisão celular que não resulta na redução da quantidade de cromossomos, como na meiose. Ou seja, na mitose, uma célula com 46 cromossomos origina outra célula com 46 cromossomos. Vamos ver como ocorre a primeira divisão do zigoto. De 24 a 30 horas após a fecundação, inicia-se a divisão do zigoto. De 3 a 4 dias após a fecundação, o conjunto de células que sofre sucessiva divisão é chamado mórula. Em torno de 5 dias após a fecundação, o zigoto em desenvolvimento é chamado de blástula. Aí nós temos aí, né, a representação do zigoto sofrendo divisão celular. Após 4 dias, ainda em estado
Mórula, um novo indivíduo em desenvolvimento chega ao útero, onde vai se instalar. Em torno de 6 dias após a fertilização, a blástula se adere ao útero. Nos primeiros estágios, no interior do útero, o ser humano em desenvolvimento é chamado de embrião. Aí, como você vê aí na imagem, a representação do processo de ovulação até a implantação do embrião. A gestação dura, em média, 38 semanas a partir da fecundação. Vamos ver aí um esquema da gestação humana após a implantação do embrião. Aí, como você vê aí do lado. Vamos ver a representação desse embrião. Ele é formado pelo cordão umbilical, liga o embrião, que é o feto, à placenta. Córeo é uma estrutura que circunda o embrião e atua nas trocas de gases e nutrientes entre o embrião, feto e a mãe. Saco vitelino é uma estrutura importante na transferência de nutrientes para o embrião. Parte dele é incorporado pelo embrião. Placenta é o órgão pelo qual ocorre a troca de nutrientes e gases respiratórios entre o organismo materno e o embrião feto. Ânio é uma membrana em formato de saco, cheio de líquidos aniótico. Esse líquido é composto de água, gordura, proteína, hormônios e sais minerais, e é importante no crescimento e desenvolvimento do embrião feto. Além disso, esse líquido ajuda a proteger o novo ser humano em desenvolvimento de eventuais choques mecânicos. Aí vamos ver como ocorre a gestação. Por volta da 12ª semana, né? Antes de eu falar da 12ª semana, eu vou falar rapidinho da 3ª semana de gestação. Porque a primeira é todo o processo de fecundação do embrião. Então, vamos falar da partir da 3ª semana, né? Inicia-se a formação do sistema nervoso do embrião e também da notocorda, estrutura que dará origem à coluna vertebral. A partir da 4ª semana, há a formação dos órgãos e dos tecidos do corpo. Ao final de 8ª semana, o embrião já possui encéfalo, coração, fígado, membros, orelhas, nariz e olhos. A partir da 9ª semana de gestação, o novo ser humano em desenvolvimento passa a ser chamado feto, não mais embrião. Não há diferença da genitalia em masculino e feminino. Fazendo aí uma correção, é genitália, masculina e feminina. Enquanto está em formação de feto, não há diferença. Depois da estrutura dos órgãos genitais é que vai se diferenciar. E voltando para a 12ª semana, os olhos estão terminando de se formar. Os membros estão completamente formados e as unhas começam a se desenvolver. Nessa fase é possível detectar os batimentos cardíacos. No final do período embrionário, ocorrem os primeiros movimentos do ser humano em desenvolvimento.
No entanto, é somente a partir da 17ª semana que os movimentos feitos pelo feto, conhecido como chutes, e podem ser percebidos pela mãe. Nesse período, os ossos são visíveis e já é possível detectar o sexo do bebê. Entre as 26 e 29 semanas, o feto já tem a capacidade de respirar o ar atmosférico, caso haja um nascimento prematuro, e seu sistema nervoso já está amadurecido, o que contribui para os movimentos respiratórios. Além disso, ele é capaz de controlar a temperatura do corpo. Fetos com 30 semanas já estão com os olhos abertos e reagem à luz. Nesse período, o feto ganha massa, principalmente gordura, fazendo que a pele se torne mais esticada. E aqui ficamos com a nossa atividade no livro, página 221 a 222 e no caderno.